16. A imagem da Trindade na Igreja de Sacheu, bem como a simbólica da roda, no chamado Tratado do Peregrino Zero, foram relacionadas tradicionalmente com essa grande visão. Bruder Klaus mostrou a imagem da roda ao peregrino que o visitava. É evidente que essa imagem o preocupara. Blanc, contrariamente à tradição, nega que haja qualquer relação entre a visão e a representação da Trindade. 18. Acha exagerado tal ceticismo. Deve ter havido algum motivo para que Bruder Klaus se interessasse pela imagem da roda. Visões semelhantes provocam muitas vezes confusão mental e desintegração, o coração que explode em estilhaços. A experiência nos ensina que o círculo protetor, o Mandala, é o antídoto tradicional para os estados mentais caóticos. É, portanto, bastante compreensível que Bruder Klaus ficasse fascinado pelo símbolo da roda. A interpretação da visão terrível como uma experiência de Deus não me parece fora de propósito. Relacionar a grande visão com o quadro da Trindade de Sacheu, ou seja, com o símbolo da roda, parece-me, portanto, provável, inclusive por motivos internos e psicológicos. 17. Esta visão, sem dúvida alguma, apavorante, irrompendo como um vulcão na visão de mundo religiosa de Bruder Klaus, sem qualquer prelúdio dogmático ou comentário exegético, exigiu um longo trabalho de assimilação, a fim de ordenar a estrutura total da alma, restaurando seu equilíbrio alterado. A elaboração dessa vivência ocorreu sobre a base outrora inabalável do Dagma, o qual provou a sua força de assimilação, transformando algo de terrivelmente vivo na beleza salvífica da ideia da Trindade. Mas a elaboração também poderia ter ocorrido no terreno totalmente diverso da visão e sua realidade luminosa, provavelmente em prejuízo do conceito cristão de Deus e em prejuízo ainda maior do próprio Bruder Klaus que, neste caso, não se teria tornado um santo, mas, sem um herético ou um lunático, cuja vida terminaria numa fogueira. 18. Este exemplo demonstra a utilidade do símbolo dogmático. Ele formula uma vivência anímica tão tremenda quanto perigosamente decisiva, que se chama experiência de Deus, devido à sua suprema intensidade. Reveste-se de uma forma suportável para a capacidade de compreensão humana, sem comprometer o alcance dessa experiência ou prejudicar a transcendência de seu significado. A visão da era divina que também encontramos em certo sentido em Jacob Boehme não condiz com a imagem de Deus no Novo Testamento, do Pai amoroso e celeste. Este fato poderia ter gerado um conflito interno. O espírito da época até mesmo ter-se-ia prestado a isso, filhos do século XV, época de um Nicolau de Cusa, que com sua fórmula do complexo apasa Torah antecipava o cisma iminente. Pouco tempo depois, o conceito javístico de Deus foi alvo de uma série de renascimentos no protestantismo. Javé é um conceito de Deus que ainda contém opostos inseparáveis. 19. Bruder Klaus rompeu com o convencional e com a tradição. Ao abandonar sua casa e família, indo morar sozinho por muito tempo, mergulhando seu olhar tão profundamente no espelho escuro, que a experiência primordial, miraculosa e terrífica o colheu. Nesta situação, a imagem dogmática da divindade, desenvolvida através dos séculos, teve nele o efeito de uma poção salutar de cura. Ajudou-o a assimilar a irrupção fatal de uma imagem arquetípica, a fim de evitar seu próprio estraçalhamento. Ângelo Silésio não foi tão feliz, as contradições internas o desintegraram, pois em sua época a firmeza da Igreja, que garante o dogma, já estava abalada. 20. Jacob Boehme também conhece um Deus do fogo da ira, um verdadeiro absconditus. Por um lado, ele foi capaz de transpor a profunda e dilacerante contradição interior através da fórmula cristã de Pai e Filho, incorporando especulativamente sua visão de mundo, a qual, apesar de gnóstica, era cristã em todos os pontos essenciais. De outro modo, ter-se-ia tornado um dualista. Por outro lado, não há dúvida de que a alquimia veio em seu auxílio, pois há muito tempo ele vinha abrindo o caminho da união dos opostos. Em todo o caso, os vestígios do conflito ainda são visíveis em seu Mandala acrescentado às 40 questões acerca da alma zero, mostrando a natureza da divindade. O Mandala é dividido em duas metades, uma escura e outra luminosa, e os semicírculos que lhes correspondem, em lugar de se completarem fechando o círculo, dão-se as costas um ao outro. 20 e 21. O dogma substitui o inconsciente coletivo, na medida em que o formula de modo abrangente.
O estilo de vida católico neste sentido desconhece completamente tais problemas psicológicos. Quase toda a vida do inconsciente coletivo foi canalizada para as ideias dogmáticas de natureza arquetípica, fluindo como uma torrente controlada no simbolismo do credo e do ritual. Ela manifesta-se na interioridade da alma do católico. O inconsciente coletivo, tal como hoje o conhecemos, nunca foi assunto de psicologia, pois antes da Igreja cristã existiam os antigos mistérios, cuja origem remonta às brumas do Neolítico. A humanidade sempre teve em abundância imagens poderosas, que a protegiam magicamente contra as coisas abissais da alma, assustadoramente vivas. As figuras do inconsciente sempre foram expressas através de imagens protetoras e curativas, e assim expelidas da psique para o espaço cosmico. 22 A iconoclastia da Reforma abriu literalmente uma fenda na muralha protetora das imagens sagradas. E desde então, elas vêm desmoronando umas após as outras. Tornaram-se precárias por colidirem com a razão desperta. Além do mais, muito antes seu significado já fora esquecido. Terá sido realmente um esquecimento? Ou, no fundo, o homem jamais soube o que significavam, e só recentemente a humanidade protestante percebeu que não temos a menor ideia do que quer dizer o nascimento Vrdanai, a divindade de Cristo, e as complexidades da Trindade? Até parece que essas imagens simplesmente surgiam e eram aceitas sem questionamento, sem reflexão, tal como as pessoas enfeitam as árvores de Natal e escondem ovos de Páscoa, sem saberem o que tais costumes significam. O fato é que as imagens arquetípicas têm um sentido a priori tão profundo que nunca questionamos seu sentido real. Por isso os deuses morrem, porque de repente descobrimos que eles nada significam, que foram feitos pela mão do homem, de madeira ou pedra, puras inutilidades. Na verdade, o homem apenas descobriu que até então jamais havia pensado acerca de suas imagens. E, quando começa a pensar sobre elas, recorre ao que se chama razão. No fundo, porém, esta razão nada mais é do que seus preconceitos e miopia. 23 A história da evolução do protestantismo é uma iconoclastia crônica. Um muro após o outro desabava. E nem foi tão difícil esta destruição, uma vez que a autoridade da Igreja já estava abalada. Sabemos como as coisas entraram em colapso, uma a uma, tanto as grandes como as pequenas, no coletivo e no individual, e como surgiu a alarmante pobreza dos símbolos atualmente reinantes. Com isso, a Igreja também perdeu sua força, uma fortaleza, despojada de seus bastiões e casamatas, uma casa, cujas paredes foram demolidas e que fica exposta a todos os ventos e perigos do mundo, um colapso deveras lamentável, que fere o senso histórico, pois a desintegração do protestantismo, em centenas de denominações diferentes, é o sinal inconfundível de que a inquietação perdura. 24 O homem protestante foi relegado a uma falta de proteção de tal ordem que faria tremer o homem natural. A consciência esclarecida nega-se a reconhecer tal fato, mas procura em silêncio em outro lugar o que foi perdido na Europa. Buscam-se imagens efetivas, formas de pensamento que tranquilizem inquietações do coração e da mente, e os tesouros do Oriente são encontrados. E 25 A rigor, podemos duvidar disto? Ninguém obrigou os romanos a importarem cultos asiáticos, como se fossem bens de consumo. Se o cristianismo tivesse sido de fato tão estranho e inadequado aos povos germânicos, eles o teriam rejeitado facilmente, depois do declínio do prestígio das legiões romanas. Mas o cristianismo permaneceu, porque corresponde ao modelo arquetípico vigente. No entanto, com o correr dos séculos, ele transformou-se em algo que teria causado espanto ao seu fundador, caso ainda estivesse vivo, e o cristianismo de negros e indianos também daria motivo a considerações históricas. Por que, então, o Ocidente não deveria assimilar formas orientais? Os romanos viajavam a Eleusis, a Samotrácia e ao Egito a fim de serem iniciados. Parece até mesmo que havia no Egito um verdadeiro turismo desse tipo. 26 Os deuses helênicos e romanos morriam da mesma doença que os nossos símbolos cristãos. Naquele tempo, como hoje, os homens perceberam que nada pensavam a respeito. Contrariamente, os deuses estrangeiros ainda tinham mana inexaurido. Seus nomes eram estranhos e incompreensíveis e seus atos portentosamente obscuros, bem diversos da desgastada Chronique escandaleuse do Olimpo.
Os símbolos asiáticos pelo menos não eram compreensíveis, não sendo, portanto, vulgares como os deuses convencionais. O fato de que o povo aceitasse o novo tão impensadamente quanto havia rejeitado o velho não constituía problema nessa época.